Gente, então vamos repartir uma palavra que eu gostaria de estender para toda a igreja, mas você é toda a igreja. E aqueles que não vieram poderão acessar, logicamente, depois que vai ser disponibilizado na metade da semana, depois que o Jorge cortar essas gafes, né, Jorge? Depois que o Jorge fizer as edições, aí fica disponibilizado. Então, em Êxodo, no capítulo 16, do versículo 1 ao 10º, diz assim: Partiram de Eli, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto, diga deserto. Veio para o deserto que está em Elim e Sinai. Entre Elim e Sinai, é isso, né? Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, diga comigo, diga murmurou. Murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colheram, e será o dobro do que colheram cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Quantos querem ver a glória do Senhor? Diga amém. Nós estávamos conversando nesses dias, aliás, especificamente aqui na quarta-feira, e o Senhor já tinha assentado no meu coração de repartir um texto, um tema que tem muito a ver com o agir da humanidade nesses últimos tempos. E nessa noite eu quero falar algo assim como algo terrível, que de certa forma se apresenta assim com um certo poder, agindo contra as pessoas ou visando roubar a paz, até aprisionar as pessoas em determinados lugares. Às vezes você está em alguns ambientes ou enfrentando algumas situações no âmbito natural ou no âmbito sentimental, e você não percebe que você está aprisionado, que você está detido naquela situação. E aí, tomando como base esse texto da palavra, aliás, eu estava pensando e orando ao Senhor, qual seria o texto para que eu tomasse como base? E o Senhor me trouxe para esse momento aqui de murmuração, esse momento de deserto, esse momento de nostalgia que o povo passou em vista do lugar onde o Senhor tinha conduzido eles. Então aqui, a partir desse texto, eu creio que fica, de certa forma, para mim e para você,
evidenciado essa força que se apresenta como um poderoso inimigo, que se chama preocupação. Lembra, Walter? Conversamos aqui que as pessoas estão pré-ocupadas. Diga pré-ocupação. Ou seja, se ocupam com antecipação. Criam um mal-estar antes que as coisas aconteçam. Tipo o peru de Natal, morre na véspera. É mais ou menos assim. Então as pessoas ficam meio que apreensivas. E aqueles que são os chamados excessivamente pré-ocupados, essas são as pessoas que de uma certa forma não conseguem desfrutar do dia que o Senhor preparou para elas. Do dia que estão vivendo. Ou seja, são pessoas que se conduzem na contramão da palavra. Vejam, ele vai projetar ali o Salmo 118, 24, ele diz assim, ó, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Em que momento o Senhor quer que você desfrute de uma alegria, que você se regozije? Não é na prisão do passado, não é na ansiedade do futuro, é com o momento em que você está vivendo. Porque em via de regra, ou nas linhas gerais, dá para se dizer que o amanhã não existe. Não é verdade? Você já parou para pensar, né? Que o amanhã não existe. Para nós, o amanhã não existe. Porque quando você chegar no amanhã, já é hoje. Você nunca vai viver o amanhã. Você sempre vai desfrutar do dia chamado hoje. Diga para quem está ao seu lado, se alegre no dia de hoje. Mesmo que esteja chovendo. A verdade é, queridos, que para nós sermos assim pessoas exitosas, nós precisamos sim, nós precisamos planejar, nós precisamos ter uma agenda bem elaborada. E a isso nós chamamos de organização ou disciplina. Não podemos abrir mão de uma vida organizada. Não podemos abrir mão de uma vida disciplinada. Mas escute isso, os pré-ocupados também, às vezes, são pessoas organizadas. Os preocupados, às vezes, são pessoas disciplinadas. Mas são pessoas que se acham detidos no passado. São pessoas que se acham inseguros ou inseguras em relação ao dia que estão vivendo. E são pessoas que são ansiosas em relação ao que vai acontecer. Isso fala com você, quem sabe? Veja, tem pessoas que são nostálgicas em relação ao que conquistaram lá atrás. Estão vivendo uns perrengues da vida, e aí se voltam, mas lá atrás nós tínhamos uma casa boa, nós tínhamos um carro bom, eu morava na casa dos meus pais, desfrutava da casa dos pais, tinha tudo, roupa passada, lavada, viu, Caetano? Tudo, mas chega uma hora que a mãe quer que caia fora, né? Vai seguir sua vida. O que acontece, queridos, entendeu, Lucas? É mais ou menos assim. Estou pegando o pé dos solteiros, hoje namorados. Entendeu, Vini? Então é assim. Tem pessoas que ficam pensando, presos no passado. E esquecem de desfrutar a presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que a presença do Senhor, a graça do Senhor, ela é mais importante do que a vida. E outras pessoas sabem que tem coisas para conquistarem, tem coisas para acontecer nas suas vidas. Um matrimônio, chegada de um filho, a compra de uma casa, aquisição de um carro. E muitos morrem antes de chegar nesse lugar ou adoecem.
porque a ansiedade se torna a enfermidade e o comando das suas vidas. Isso fala com você? Qual a área que mais te prende? Aquela que te reporta ao passado? Ou aquela que te projeta para o futuro? E que faz que, quem sabe, você não desfrute do momento. Então, queridos, esse tipo de comportamento, inevitavelmente, vai conduzir o indivíduo para a murmuração. Vai convergir num rio de murmurações. Que foi o que aconteceu com aquele povo do deserto, que estavam no deserto. O versículo 2 e 3 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morridos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Ou seja, não bastou, ou a murmuração deles os fez lembrar, não só, aliás, lembrar, como valorizar o momento em que eles estavam escravos. Eles não enxergaram o dia que estavam com o Senhor. A murmuração conduziu eles para o passado, a ponto de dizer, não só lembramos quando nós éramos escravos no Egito, mas também valorizamos os panelões de carne e o que tinha à nossa disposição ali, mas eram escravos. É certo que você, que entende bem da caminhada da vida, que a pessoa pode ter um buffet à sua disposição, a melhor comida, mas ela está num presídio, ela está numa cadeia. É claro que você vai preferir uma marmita, uma quentinha, todos os dias, mas você ter uma vida em liberdade. Quantos compreendem isso? Então, assim, o nostálgico, ele está preso ao passado. E aí, deixa eu dizer para você, independentemente da situação que você está enfrentando nesses dias, se é uma situação de lida com filhos, se é uma situação na área matrimonial ou financeira, ou quem sabe até de enfermidade. Ontem eu dei um susto no Yuri e o Adelir, que estavam próximos ali, e o filho do Serginho, está até agora orando, né? E tremendo, né? Eu falei para ele que por dois períodos durante uma semana, me deu uns flash na visão. E eu enxergava uma parte só das pessoas. Sabe aquele cego que o Senhor curou, que ele enxergava as pessoas como árvores? Eu estava mais ou menos assim, só que enxergava as pessoas ainda, eu queria ver árvores, mas via as pessoas ainda. E aí, o oftalmo, a graça de Deus, na sexta-feira aconteceu de novo, eu liguei para o oftalmo, um milagre. Corre aqui que eu te atendo. O oftalmo me revirou o olho de cima para baixo, de baixo para cima, e disse: não tem nada, eu tenho que te mandar para um neuro. Aí eu falei: mas nem sei quem é o neuro aqui, porque eu tenho uma cabeça boa, nunca fui neuro. Aí ele falou: e é um pouco difícil de conseguir. Fui para a Unimed e pedi os dados, liguei, o neuro já vai me atender terça-feira. Aí tem que fazer uma ressonância da minha cabeça. Aí eu falei: bom, isso aí custa, tem que agendar. Já fiz sábado. No sábado me atenderam. Aí tem um problema no ombro, já resolvi, vou ver o ombro também. A gente é por etapas, né? Etapa daqui, etapa dali. E aí, segunda-feira, já vão me atender no feriado, 19h45. Tenho mais uma ressonância do ombro. E aí eu falei para o Yuri, estava comentando com a Helenice, coisas de neurologista, de cabeça, é ruim, né, para você fazer uma cirurgia. E aí eu falei para ela: se acontecer alguma coisa, venda os 2 carros e compre um bom.
Aí eu repeti para o Yuri, tá amarrado, pastor. Você não tem nada na cabeça. Eu falei, glória a Deus, amém. Daí ele falou, eu falei, mas se morrer, Yuri, o viver o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, eu vou estar com o Senhor. Ele falou, tá amarrado, pastor. Ele falou, não, tá amarrado, pastor, você não vai morrer. Não, gente, um dia eu vou morrer. Eu sei o que ele quis dizer, não agora, pastor, que a gente está alinhando as coisas, não me faça uma dessa. Por que eu estava falando isso mesmo? Por causa de nós não valorizarmos o dia que estamos vivendo. Eu comentei, quem sabe você esteja enfrentando uma enfermidade, é isso. Gente, quando nós estamos com o Senhor, ainda que uma pereba queira nos tirar a alegria, quando você lembra que você está com o Senhor, tudo muda. Ontem eu comentei com os jovens, eu reparti com eles a palavra ali do Alcançando a Vida, era o meu momento de repartir. Semana que vem, eu acho que é o Serginho, um dos pais que vai repartir, depois acho que é o Yuri, o Ayura, não sei, ele às vezes passa a bola para ela. E eu comentei sobre pagando o preço. E falava para eles que quando falava para eles que Pedro e Kese, uma das personagens ali do estudo, que perdeu a vida porque confessou Jesus, levou um tiro porque confessou Jesus. Ela só teve essa ousadia porque ela teve uma experiência com o Senhor. Mas todos que estavam ali, aqueles jovens que nós estávamos conversando, quem sabe não tivesse essa ousadia. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos aprendendo a ter experiência com o Senhor. Então o convite para mim e para você nesses dias, para nós não murmurarmos, para nós usufruirmos do dia que o Senhor criou, regozijarmos nele, é ter experiências com Ele, é caminhar com Ele, perceber Ele que quando Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, isso ser verdade, para mim e para você. Não ser só uma vida de religião, não ser só um cristão de fachada, uma fé inoperante, como eu falei 2 semanas atrás, uma fé que não me qualifica para enfrentar os dias difíceis. Então, queridos, esse povo foi liberto do Egito, mas voltou com o coração para lá. Quantos aqui foram libertos do Egito, de certa forma? Todos que estão aqui compreendem que uns menos, outros mais, mas todos nós fomos convidados a sermos retirados do Egito. Então você que foi retirado do Egito, escute isso. O povo hebreu, ele foi liberto ou libertado para que, mesmo tendo uma passagem, mesmo que ele tivesse que enfrentar um período no deserto, ele aproveitasse aquela oportunidade para aprender e valorizar o dia que o Senhor criou para eles. E, acima de tudo, depender do Senhor. Então tem uma situação que é eu valorizar a presença do Senhor e o cuidado dele, como disse o Serginho aqui, com tudo que ele enfrentou nesses dias, tendo 2 perdas e até a perda do neto que viria, mas o Senhor vai te dar muitos netos. Vocês entenderam? Entendeu, Piazão? Se espiche, tá? O vô precisa de muitos netos, tá? No tempo certo, tá? Vai pensando, vai planejando, mas não fique ansioso, tá? Então, assim, quando nós colocamos os nossos corações esperançoso no Senhor, ainda que passemos por desertos, por dificuldades, o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos fazendo ver a dependência dEle.
Compreende isso, queridos? Então, não morra antecipadamente, morra no tempo certo. Não se entregue para o amanhã. Se entregue nas mãos do Senhor hoje. Dependa dele para tudo o que ele quer fazer. Então, eu entendo que por essa razão é que o Senhor determinou que aquele povo colhesse uma porção do maná por dia. Porque se eles enchessem os seus celeiros, como aconteceu com alguns que desobedeceram, a Bíblia diz que estragou. E tem muitas pessoas que se estragam na caminhada da vida porque acumulam coisas demais. Não estraga só aquilo que elas recolhem, mas as suas próprias vidas acabam estragando. O versículo 4 desse texto, ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, para perceber se o Senhor, sabe, queridos, o pão que caiu do céu tipifica a vinda de Jesus, ou tipificava a vinda de Jesus. E Jesus nas nossas vidas é a porção necessária para cada dia. Então ele diz: vocês colherão a cada dia o pão para provar se vocês andam na minha lei ou não. Então diga: eu tenho que depender do Senhor. Diga: a cada dia. Pastor, então é errado acumular ou adquirir bens em abundância? De maneira nenhuma, queridos. Nós temos uma série de relatos de homens riquíssimos na Bíblia. A Bíblia diz que aquele homem que foi mais afetado no Antigo Testamento, um dos primeiros livros da Bíblia, que alguns atestam que vem até antes de Gênesis, Jó era um homem riquíssimo. Tinha muitos bens. Mas o que ocorre é que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos bens, que nós sejamos prósperos. Quantos querem ter bens e serem prósperos? Mas o Senhor quer que eu e você abramos os nossos olhos a ponto de os bens e a prosperidade não nos possuir. Os bens e a prosperidade não mandarem em nós. Eu conheço pessoas, e quem me conhece de longa data, afinal de contas eu sou tão piazão assim, quem me conhece de longa data, quem sabe até vai dizer: eu sei de quem ele está falando, e quem sabe você saiba mesmo. Mas deixa eu dizer para vocês, eu conheço pessoas que tinham boas e consideráveis posses. E um desses era alguém simples, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, alguém que sempre se dispunha a ajudar os outros, especialmente aqueles que estavam no seu entorno. Eu, inclusive, fui ajudado. Deixa eu dizer para vocês, essa pessoa, ela adquiriu tantos bens, e eu não estou falando mal dela. Eu estou trazendo esse relato para você entender que se tem algo que o teu coração tem que estar colocado, é nas mãos do Senhor, e não na ansiedade da vida, é no dia a dia, não na preocupação. Eu achei tão interessante, até falei para a pastora Naíra, a palavra que ela trouxe domingo, ela falou sobre solidão, e hoje estou falando sobre preocupação. Então, como dizem uns pregadores mais animados, vai pegando aí, querido. Quantos pegaram? Mais ou menos assim. Então, assim, essa pessoa, ela adquiriu tantos bens, tantas posses,
que ela desapareceu do nosso convívio. Porque eu não sei se eu existo na linha de nostalgia dela. Em outras palavras, não sei se lembra de mim. Vejam que a ponto de se tornar uma pessoa preocupada com tudo que adquiriu, preocupada em manter o que adquiriu, preocupado com os que cuidam o que se adquiriu, preocupado com uma série de coisas, a ponto, queridos, de eu ouvir relatos e assistir até testemunho que não é mais o mesmo, a ponto de perceber e ouvir relatos que as atitudes não são mais as mesmas, que a fala no nível ou de cunho evangélico que nós tínhamos já não é mais a mesma. E que a fisionomia também não é mais a mesma. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. A boca fala daquilo que está cheio o coração. A ponto, queridos, de denunciar o quanto essa pessoa se tornou refém do que possuiu. Pastor, então, quem adquire uma série de bens acaba se tornando na prisão ou constrói uma prisão para si. Não é só sobre isso que eu estou falando. Tem pessoas que adquirem uma esposa e se tornam um refém dela. Esposas que adquirem maridos e se tornam reféns dele. Namorados que conseguem namoradas, perdem o Senhor, perde a igreja, tinha um som de ministério, vai tudo embora. Tudo água abaixo. Tudo pelo ralo. E aí entra a questão dos bens. Então veja que não são só os bens. Pais que adquirem filhos, queriam tanto um filho, o filho matou o ministério do pai e da mãe. Os tirou do convívio com os irmãos e com a igreja. Casamentos que também acontecem assim. Quantos estão pegando? Estão entendendo? Então não é só sobre, eu dei esse exemplo, porque é um exemplo assim tão, que eu vivi, que eu convivi, que eu presenciei, que fez parte da minha vida. Mas hoje, eu entendo que o Senhor é a minha porção, Ele é a minha herança. Eu não quero perder a minha esposa, mas se ela quiser ir, ela pode ir. Eu não posso perder o Senhor. Entende isso? Ela falou amém, ela quer ir. Não, não quer não. Os netos que o Senhor me deu são dele, mas eu usufruo cada dia. Nós estivemos lá na terça-feira com eles. Num dado momento o Senhor diz: ei, fica comigo. Falei, mas Senhor, nós viemos aqui para estar com os netos. Fica comigo. O senhor não está me entendendo. Nós viemos aqui para bagunçar com os netos. 7 horas da noite, terça-feira. A Helenice esquentou o resto do restou, do almoçou. Minha filha estava no Senac dando aula. O genro estava por lá, né? Eles comeram, eu terminei, eu digo, eu vou tomar um banho com aquele frio. Digo, mas eu sou forte. Eu não sou daqueles que só enfrentam leões e coliseu, eu vou tomar banho. Tomei banho, acabei de tomar banho, estava me secando, pof! Um estouro. Acabou a luz. Aí, as crianças, dois vizinhos, duas crianças dos apartamentos próximos, vieram brincar com elas, e eu fiquei sentado lá no escuro, não podia recorrer muito ao celular, que a bateria estava acabando. Aí eu fiquei conversando, meditando, ouvindo, contemplando a presença do Senhor.
E nem comentei isso com a Helenice, pensando sobre até o que eu ia repartir no domingo. Senhor, o que eu vou falar? Daí, quarto, nós estávamos aqui conversando com o pessoal, alinhou essa palavra. Mas assim, amados, o que o Senhor mais deseja de nós é que o nosso coração esteja completamente nas mãos dele. Aí os netos eu acabo usufruindo da presença dos meus netos, da minha filha e do genro, e da outra filha e do outro agregado que também é um genro. Diga, eu preciso aprender a usufruir. Diga de tudo que o Senhor, diga, tem proporcionado na minha vida. Diga até as dificuldades. Isso, porque nós crescemos nas dificuldades. Hoje nós estamos aqui nesse ministério, não pense que, né, pastora Nair, que foi tudo assim, o Ricardo falou, pastor, que igreja bonita, parabéns. Houveram muitas lutas, perseguições, leões, não assim pessoalmente o leão, ele não veio pessoalmente, mas não foi presencial, mas ele veio de forma online, me atacou. Quem sabe do que eu estou falando sabe disso, né, Yuri? Mas eu sou forte, aliás, eu não sou forte, mas Jesus é forte, o rei, o leão da tribo de Judá estava em mim. Então os leões que me atacaram não prevaleceram. Eu ia dizer como Eliseu também, eu sofri com a perseguição. Entendendo isso, queridos? Então, assim, nem tudo é calmaria. Mas o Senhor, estando no navio, o Senhor estando no barco, a segurança é a realidade das nossas vidas. O Jesus está no barco da sua vida, você está seguro. Você pode me ajudar? Pede para quem está ao seu lado, Jesus está no teu barco, abençoado? Está mesmo? Então aqui voltando ao texto, voltando um pouquinho ao texto, saindo um pouquinho dos netos e da esposa e de etc., Deus mesmo lidando com a turma de murmurador, ele inicia o versículo 7 dizendo, pela manhã vereis a glória do Senhor. Então isso significa dizer que por mais que as noites, as penumbras da vida tenha tentado te cegar, o Senhor te tem dito, pela manhã você vereis a minha glória. Se você esperar em mim, a minha glória vai se apresentar para você. Quantos desejam a glória do Senhor? Se apresentando como o sol da justiça. Então, queridos, se você deseja isso, você precisa saber disso. E eu vou caminhar para fechar essa palavra. Senão a esposa vai me colocar no mudo em casa. Escute isso. Zona de conforto. Quantos já ouviram falar de zona de conforto? Você rompeu com a zona de conforto. Você está de parabéns. Nem todos que não vieram hoje estão numa zona de conforto. Alguns, quem sabe, não puderam. Mas para nós chegarmos num lugar e não murmurar, e poder usufruir da presença do Senhor, nós precisamos romper com a zona de conforto. Outra palavra é a passividade. Pessoas passivas, o Senhor deseja, quer o coração das pessoas pacíficas, mas não dos passivos. Tem uma diferença muito grande. O passivo é alienado, ele não está nem aí. Ele é meio down por natureza, meio quedado. Não tem iniciativas. E também tem o acomodado. Ou o que entrou no estado de comodismo. Então isso são essas três coisas que eu citei, escute isso. São cadeias e grilhões que amarram e paralisam o crente nas suas iniciativas. Por isso eu quero enaltecer a tua vinda hoje aqui.
porque você teve a iniciativa correta, mesmo tossindo, né, Simone? Mesmo enfrentando dificuldades. Simone, semana passada, nem veio na igreja porque estava cometido de uma gripe muito forte. Nós ouvimos relato de muitas pessoas com dificuldades nessa área, como eu brincava com o Marcelo há pouco. Então, escute, tem essas três coisas: zona de conforto, passividade e comodismo. Por outro lado, tem a ansiedade, tem o medo, tem as expectativas da vida, que eu acabei de falar, que são armadilhas e dosagens assim de forma meio psicológica, que visam frustrar e adoecer aqueles que se entregam a essa causa. Vou repetir, ansiedade, medo e expectativa. Ansiedade pelas coisas que vão acontecer, medo do que está vivendo, expectativa também do que vai acontecer, as expectativas da vida. Essas coisas, elas têm como propósito frustrar e adoecer. Por isso, queridos, isso é importante você levar no teu coração. Tudo, pode repetir comigo, diga tudo. Tudo. Mas especialmente essas coisas que acabei de falar, elas precisam ter dentro de nós, elas precisam se deparar com aquilo que tem dentro de nós, que é o conhecimento e o respaldo da palavra. Conhecimento e respaldo da palavra. Já vou explicar isso, finalizando, já vou explicar para você. Não basta eu ter conhecimento da palavra, como um dos textos da palavra, não lembro se as epístolas de Paulo, agora não lembro, mas me veio à memória, que diz que a palavra até o inimigo conhece e treme. Então, não basta o conhecimento, o que basta é se há respaldo bíblico acerca do que eu conheço, se aquilo que eu conheço faz diferença na minha vida, ou se o que eu conheço eu posso rebater as murmurações, eu posso rebater a preocupação, eu posso rebater o deserto, eu posso rebater a tentativa de morte, de enfermidade, de situações adversas. Então a questão é se aquilo que eu conheço é verdade em mim, porque não era para aquele povo. Aquele povo era o chamado povo de Deus, o hebreu de Deus, que foi tirado da escravidão, mas que não entendeu todos os milagres que o Senhor proporcionou, as maravilhas que o Senhor proporcionou, os prodígios que o Senhor realizou naqueles dias, a saber, todas aquelas pragas que aconteceram antes de eles adentrarem as veredas do Senhor, os caminhos do deserto, onde o Senhor os tirou para ensinar naqueles dias. Então nós precisamos do conhecimento e do respaldo bíblico, no qual nós devemos sempre nos apegar. Como você vai se apegar no respaldo bíblico? E eu quero dar aqui alguns rápidos exemplos que o Senhor trouxe à minha mente enquanto eu preparava essa mensagem. Quais as palavras que o Senhor tem para você nos dias da ansiedade? Qual a palavra que o Senhor tem para você no dia do medo, do desafio? Qual a palavra que o Senhor tem para você no dia da falta de alimento na sua casa? Uma situação financeira, uma enfermidade. Qual a palavra que o Senhor tem para você? Ou eu vi um videozinho rápido ali sobre a Venezuela, lembrando que o Serginho comentou, de uma pessoa que estava fazendo uma live enquanto aconteceu o terremoto. E era alguém cristão, um evangélico, um pastor. E ele estava transmitindo, e naquele momento começou aqueles tremores. E ele começou a adorar o Senhor.
E aí ele procurou a filha, o filho, a esposa ficou um pouco mais apavorada, mas ele continuou adorando o Senhor. Ele continua dizendo: o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação. Ele começou a citar alguns versículos e foi adorando e louvando. E aí, depois ele encerrou dizendo: gente, nós estamos enfrentando aqui um tremor de terra, caía coisas assim próximo na casa dele, coisas do armário. Então, ele não estava no centro do terremoto, no epicentro do terremoto, mas o lugar onde ele estava foi atingido. E ele continua adorando o Senhor. Minha pergunta é: qual vai ser a tua situação nos dias das dificuldades? Que palavra você vai ter? O que isso vai expressar? A quem você vai se entregar? Essa é a verdade que tem que nos acompanhar. Então eu quero dar alguns exemplos quando a ansiedade bater a nossa porta, bater na minha e na sua vida. Filipenses 4:6, ele vai colocar lá, diz assim sobre a ansiedade: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O que o Senhor está dizendo com isso, queridos? Que nós somos frágeis, que nós somos suscetíveis à ansiedade, às dificuldades. Ele sabe que eu e você somos ansiosos. Mas ele está dizendo: ei, não se deixe pegar por isso, mas apresente diante de mim, com súplicas, orações, ações de graças. Fale com o Pai. Diga para Ele da situação que está enfrentando, seja ela qual for. É isso que o texto está dizendo. E em 1 Pedro 5,7, ele diz: lançando sobre ele, ou sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando eu estou ansioso, aonde eu vou lançar a minha ansiedade? Dentro de mim, ela vai me matar. O que crescer em mim é o que vai mandar em mim. Se a ansiedade se avolumar em mim, ela vai acabar me destruindo. Mas se eu lançar a minha ansiedade aos pés de Jesus, como diz a palavra, ele diz: eu tenho cuidado de vós. E quando o medo buscar o crente, bater na porta do crente. Quantos aqui têm medo? Fiquem sentados. Todos. Eu não sentei, mas eu também tenho uns medinhos. O medo, ele tem alguns fatores. O medo te previne de você não colocar a mão numa tomada. Te previne de você não pegar um fio descascado. Te previne. Eu, por exemplo, não gosto de lidar com eletricidade, eu tenho medo de levar choque, então isso é uma prevenção. Agora, tem alguns medos que nós temos que enfrentar. O medo de casar. Peguei de novo eles. O medo de ter filhos, o medo de ter uma família, o medo de ter um negócio. Esses são medos que nós temos que enfrentar. O medo de vir na igreja porque está frio, está chuvoso. Você enfrentou e veio. Então, queridos, quando o medo ele bater a nossa porta, 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Pastor, então significa dizer que porque eu tenho medo, então eu não sou aperfeiçoado? Não, queridos. Aqui está dizendo que esse amor onde nós temos que nos apegar é o próprio Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando Ele está comigo, eu estou apegado ao papai, eu evidentemente vou
ter uns friçons, uns medos, mas o Senhor logo me recompõe, o Senhor logo me fortalece, o Senhor logo me direciona. E a última coisa que eu quero falar antes de orar, é quando as expectativas da vida te pressionar, sobre como que vai acontecer lá na frente, como vai acontecer amanhã, e os boletos que venceram, e a água que eu preciso pagar, e estou sem dinheiro, e a luz. Por que chegou nesse ponto? Gestão, diga comigo, diga gestão. O maior problema do ser humano não é a dificuldade que ele vai enfrentar, ou ele está arrebentado porque vai enfrentar aquela situação, é porque a gestão não foi boa. Então precisa fazer alguns ajustes na vida para que a expectativa também não te mate. Mas quanto à expectativa, o Senhor diz que Ele é a nossa segurança. Jeremias 29:11, o Senhor dizendo: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem é essa paz? Ele mesmo. Quem é esse bem? Ele mesmo. Porque tem pessoas que querem paz quando a conta no banco está recheada, ou quando o bolso está recheado de dinheiro, ou quando está com o carro que não estragou e que pode viajar, um carro do ano, ou um carro confortável. Quando tem uma esposa bem legal como eu tenho, diga amém, Lê. Glória a Deus, me ajude. Então, ou tem filhos agradáveis, filhas como nós temos, netos como nós temos, genros como nós temos. Ei, queira ter um genro agradável, uma nora agradável. Tudo isso, queridos, é importante, mas se eu não tiver Deus, eu não tenho a garantia do êxito. É mais fácil a garantia do fracasso que do êxito. Então leve isso no teu coração. Toda a preocupação não é boa, mas toda a organização, uma agenda bem elaborada é importante. Uma área financeira bem alinhada é importante, isso não vai roubar minha paz. Aí não adianta eu dizer, não, mas eu tenho Deus, o Senhor é o meu socorro, e a minha vida é desleixada. Eu não tenho uma previsão, eu não faço um planejamento, como vão acabar os meus dias. Claro que a maioria vai acabar aqui na horizontal, né? É normal isso. Ou todos nós vamos terminar na horizontal. Amém, queridos? Fique em pé e vamos orar então. Pai, eu quero te louvar por essa noite em que o Senhor falou ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, os trouxe para esse lugar, para que pudéssemos, Pai, refletir acerca dessa palavra, dessas verdades que o Senhor trouxe aos nossos corações. E a minha oração, meu Deus, é para que tudo quanto nós acessarmos acerca do teu reino, acerca, Pai, até dos cultos, mas em especial daquilo que o Senhor tem deixado descrito na tua palavra, que isso se torne verdade nas nossas vidas. Entendemos que vivemos um tempo de abalos sísmicos de forma literal sobre a terra, e nenhum de nós estamos livres disso, como aconteceu nos dias da pandemia. Muitos de nós achávamos que era algo que estava sujeito só lá na Ásia, ou estava sujeito só na Itália, mas daqui a pouco chegou até nós. Nós precisamos que os nossos corações
e sejam completamente entregues nas tuas mãos, para que não sejamos tomados pela ansiedade, para que não sejamos engolidos pelas expectativas do amanhã, que não sejamos presos nas coisas que passamos no passado, mas que saibamos viver o dia que o Senhor preparou para nós. Pai, eu quero abençoar cada um dos que vieram nessa noite, aqueles que irão acessar essas palavras ainda através do vídeo disponibilizado, para que o Senhor abra-lhes o entendimento, abra-lhes os olhos do coração e haja uma conexão entre os céus e a terra, para que as bênçãos do Senhor não encontrem limites para nos abençoar, para que as bênçãos do Senhor não encontrem nenhuma barreira nos nossos corações. Pai, eu oro para que o Senhor coloque por terra, Senhor, Pai, toda resistência, todo orgulho, toda altivez, toda prepotência humana, para que a obra do Senhor, mesmo que caminhemos no deserto, nós saibamos receber cada dia, Senhor, do teu carinho, do teu amor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos dizer que te amamos, por isso estamos nesse lugar. Queremos dizer, Pai, que dependemos do Senhor, por isso viemos para nos reunir como congregação. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, ministra nas nossas vidas durante essa semana, cada uma dessas nuances que ouvimos nessa noite, Senhor. Cada uma dessas palavras que ouvimos nessa noite possa fazer diferença na nossa caminhada durante essa semana, de forma individual, mas também dentro das nossas casas, nos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Sim.